Que Deus abençoe a tua vida hoje, tua família, em nome de Jesus, tudo aquilo que está diante de você. Que o Senhor abençoe o teu propósito de vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, meus queridos. Amém? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um dia, mais um tempo de oração. Por favor, meus queridos, orem comigo. Entrem comigo na poderosa presença de Deus. Por favor, deixem já a curtida no vídeo. Escreva aqui os pedidos de oração de vocês. Vamos orar uns pelos outros. Amém? Ore também por aquelas pessoas que você conhece e que estão necessitadas de uma intervenção de Deus por meio da oração. Sabe, queridos, nós precisamos fazer o bem para as pessoas. Somos chamados para pregar o Evangelho. Cada um de nós é um mensageiro da cruz de Cristo. O Evangelho, meus queridos, é a palavra de Deus. Mas nós pregamos a palavra de Deus não é apenas falando, pregamos fazendo. Que as nossas ações estejam alinhadas com o Evangelho. Amém? Deixa a curtida no vídeo. Deixa eu ler para você um texto aqui da Palavra de Deus. Quero ministrar a tua vida hoje, te ensinar como ser alguém inabalável. Alguém que não cai. Que o diabo não consegue derrubar. Que as pessoas não conseguem derrubar. Alguém que os invejosos não conseguem ofuscar. Pois é, nós precisamos estar preparados, queridos, a fim de que possamos permanecer de pé. Amém? Mateus 7:24. Acompanha comigo a leitura desse texto. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus faz aqui, queridos, uma comparação de uma casa que, mesmo enfrentando a tempestade, as águas que bateram com força contra ela, uma casa que permaneceu de pé. E Jesus também aborda a situação de uma casa construída sobre a areia, que não aguentou quando a chuva e os ventos bateram, né? Como construir uma casa? Como construir, meus amigos, um casamento inabalável? Uma vida inabalável. O medo que as pessoas que possuem recursos, que possuem dinheiro, têm é de que os seus recursos sejam abalados, não é verdade? Tem gente que tem medo de perder tudo, de ir à falência, e precisa ter esse medo mesmo. Pois é, meus amigos, como permanecer inabalável? Tem falado um pouco aqui, mas é uma coisa que eu quero dizer para vocês, que nas nossas vidas existe uma coluna importantíssima. E sem essa coluna, a gente não vai dar conta de andar e de caminhar em direção ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Sabe o que é?
a coluna da fé. Nós somos o povo da fé. Nós fomos chamados para viver pela fé, meus queridos. A Bíblia diz: e o justo viverá pela sua fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É o que diz a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Então, você e eu, nós precisamos crescer na fé, queridos. É possível que cresçamos na fé. A Bíblia, ela é cheia de relatos de fé, onde torna-se evidente o quanto Deus valoriza a fé. O que é fé, meus amigos? É crer na palavra de Deus, mesmo em meio às circunstâncias. A Bíblia conta um episódio onde Jesus estava com os discípulos num barco e ele dormia quando veio uma tempestade. E a tempestade era tão forte, parecia que o barco iria virar e eles iriam morrer. Só que Jesus não foi acordado pela tempestade, ele foi acordado pelos próprios discípulos. Olha só, gente, mesmo em meio à tempestade, a fé não isenta, ok? Que passemos por momentos turbulentos. Mas olha só o nível de fé de Jesus. A confiança dele era tão grande no plano do Pai que ele dormia tranquilamente. E assim que foi despertado, repreendeu o mar e os ventos, e também os discípulos, os chamando de homens de pequena fé. Escreva aqui assim nos comentários, assim, ó. Escreva assim, ó: eu vivo pela fé. Gente, essa vida não é fácil. Se o pilar da fé não estiver firme nas nossas vidas, talvez as nossas casas possam cair. Viu? É fé o que, gente? Não é pensamento positivo, firmeza de cabeça, não. Tudo isso ajuda. Mas a fé é crer naquilo que Deus falou para você. Gente, vai dar tudo certo, porque Ele disse. Não deu ainda porque não chegou a hora. Amém? Vamos orar então? Coloca nos comentários seus pedidos de oração e vamos lá. Meu Pai, nessa manhã, nós estamos na Tua presença e oramos da mesma forma como os seus discípulos, quando pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a fé dos meus irmãos. Que tenhamos uma fé para milagres, uma fé para crer no impossível. A mesma fé, ó Deus, a que havia no Jairo, quando a sua filha estava para morrer. E quando ela morreu, o Senhor disse para ele: não creia, tema somente. Não temas, perdão, creia somente. É essa a fé que nos garante, que garante a conquista. O Senhor tem trabalhado nossas vidas, tem permitido até que soframos para que sejamos amadurecidos e fortalecidos. Cada pedido de oração aqui acrescido, eu apresento, meu Pai, diante de Ti. E eu creio que o Senhor é Pai e cuida de nós. Em nome de Jesus, coloque a Tua mão nessa situação. Guarda as nossas famílias. Ó Deus, livra-nos de doenças. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Agora você, por favor, deixa a curtida aqui no vídeo, tá bom? Manda esse vídeo para quem você ama. Vamos abençoar outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Meus queridos, eu não tenho falado muito sobre isso, mas quero te dar a oportunidade. Se você quiser abençoar meu ministério, você pode fazer uma oferta voluntária. Não há nenhuma obrigatoriedade.
ok? Mas a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Se você quiser fazer essa oferta, aqui na descrição do vídeo tem como fazer. É isso. Deus te abençoe e até amanhã.